É isso aí. Cada um no seu estilo de viagem e a gente vai se despedindo daqui depois de 2 noites. Viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral. Mauro, Marta e Agatha, Chandra, na autocaravana que chegamos em Meira. É uma área de serviço, ó. Nós estamos aqui estacionados. A calça nova da minha princesa. Já viemos a Meira uma vez, ficamos 3 noites porque estava chovendo muito. Tem uma trilha linda que é a nascente do Rio Minho. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma vez, porque vale a pena, é muito bonita mesmo. É uma delícia aqui. Aqui é bacana, tem lixeiras, tem todos os serviços ali, né? Não tem eletricidade. E tem mesas de merenda. O período que pode ficar aqui são 48 horas. Então vamos desfrutar desse espaço e desse período. Tem uma quadra aqui de pedal. Eu não sei se é aberto, acho que tem que pedir chave, não sei como funciona, mas tem. É para o conselho, né? É para a população local. Muito show, muito legal. Hoje está fazendo sol e vamos ficar aqui curtindo esse espaço. A Chandra está procurando, sei lá o que, a nossa Catzilla. E olha a Catzilla aí, ó. Ai, mas é uma bestinha, né? E aí, Puquila, nojenta. Puquila, tem um nojenta. Olha só, ali, ó. quem tá ali, ó, de olho nela ali, tá vendo? Embaixo da caravana. Eu tô nem aí. E eis que a Catzilla achou um matinho. Não é boba, não. Eu gosto de matinho fresquinho, gente. E olha que delícia, vamos aproveitar o espaço para se divertir, né? E nada melhor do que merenda aqui, gente, que delícia, com sol. Ontem tava aquela chuvinha chata, hoje tá um sol divino. Olha, nossa linguiça vegetariana, que é um espetáculo, e uns petisquinhos, porque a gente merece. Além disso, uma cervejinha Perlenbacher, que é puro leite pureza alemã. E eu vou fazer um fino para lembrar do meu amigo. Um fino é suco de limão com cerveja. Não me pede refrigerante com cerveja. É isso aí. E ó, este é o Rio Minho, ou pelo menos um pedacinho do começo dele. São várias nascentes que dão origem ao Rio Minho. Essa é uma delas. E a gente vai até lá na origem. Se tudo der certo, a gente vai na origem mostrar mais uma vez para vocês aonde nasceu o Minho e a lenda do Minho, que é bem interessante. São dicas que inspiram muita gente. Viajando geral, viajando geral, viajando. Aqui tem uma rocha contando um pouco da história do Rio Minho. Então tem ali o Pedregal de Irimia, que são um monte de pedras assim, o rio nasce por baixo. Começa ali, né? É a principal nascente. Mas tem outras nascentes menores, como Irimia Baixa, Vilar de Mouros e outros que formam o Rio Minho, que deságua lá na divisa entre Portugal e Espanha. Geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral. Que é o conselho. Portugal, Espanha, Alemanha. Olha, escolhemos passar o verão aqui na Galícia e de fato foi maravilhoso porque quase não fez muito calor. Hoje foi um dia foi mais com quente, muito calor, foi o dia mais quente. Mas olha, agora chegou já está graus. chovendo, já está caindo umas gotinhas, já está refrescando, mas estava insuportável hoje. E a Marta vai atender o telefone. E na Cepsa, nos postos Cepsas, não existe preço oficial. Aqui nós pagamos R$13,50 a botija de gás. É perto de Meira. Pois é, a trilha não rolou. Mas se você quer conhecer a nascente do Rio Minho, clica no link que aparece no topo do vídeo. Bom, chegamos aqui em Castro de Rei. Acho que é isso, Castro de Rei, né? É interior.
da Galícia, estamos a caminho de Lugo. Aqui é conhecido pelo senderismo, pelas trilhas, né? Tem uma caminhada aqui que chama Ruta do Azumara, que é cercando um rio. Nós estamos numa área de serviço com eletricidade. Bem bacana. Ui! Tem umas 10, 15 vagas. O pessoal vai se ajeitando aí, vai colocando as tomadas e vai ficando aqui tranquilo. Tem todos os serviços. Esse sim tem todos os serviços. Água, despejos e eletricidade. E agora a gente vai até a cidade dar uma olhadinha conhecer. como é que é. Porque são 700 metros daqui. A gente sabe que não é nada muito grande, mas sempre tem seu charme, né? Vamos lá conhecer, visitar, passear. Viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral. Quetzila adorou o lugar. Ela está mais entretida com a eletricidade do que nós. Agora vai dar um rolê aí embaixo do carro para ver se está tudo certo. É onde ela mais gosta de ficar. Olha o Quetzila onde está. Tá arrumando tudo aí, Quetzila? Vamos, fora, chega. Vai acabar viajando por aí, hein? É folgada mesmo, né? Aproveitando que estamos na energia elétrica, põe tudo para carregar, né? Afinal de contas, não é sempre que se acha energia elétrica. E a Xandrinha ganhou um ventiladorzinho portátil USB para ela poder ficar aqui refrescada. Olha, a última vez que estivemos numa energia elétrica foi em Paredes de Couro há 4 meses atrás. A gente não fica correndo atrás das energias elétricas porque nosso sistema elétrico hoje em dia é muito bom. Aquele power bank e tal. Então a gente aproveitou que não conhecia aqui, estamos indo sentido Lugo e não conhecemos aqui. Então vamos fazer essa rota que é uma rota diferente. E por coincidência tinha energia elétrica, foi muito bom isso. Olha só, como a gente ganhou pouco vinho branco, a gente vai ter que tomar um vinho basic. Do Eroski. Do Eroski. Vai fazer o quê, né? Quem não tem cão, caça com gato. Já que não tá tu, vai tu mesmo. Os vinhos que a gente trouxe da Itália acabaram e os que compramos por €1 acabaram. Então, os de Portugal acabaram. Tem vinho tinto. Top de gama. Vinho tinto ainda tem alguns. Basic. Uma tarde básica, uma merendinha básica. E é isso aí. Agora já tá fazendo uma sombra aqui. Olha o Castilhão bravo. Vem brigar com a Xanda. Olha, eu vou contar uma história para vocês, uma história curta, tá? Essa história sem fazer nada, eu também, então eu vou lá contar. Ontem nós fomos até o centro para passear e conhecer o centrinho. Tava chegando na igreja, falei, cadê a chave? Putz, grila, perdi a chave. A Marta foi para o centro e eu voltei correndo atrás da chave, olhando por onde eu tinha passado, onde tinha sentado, para procurar a chave. Até o último lugar, falei, será que eu esqueci? Caiu no chão na autocaravana, na que eu tranquei a chave. Cheguei aqui, não tinha trancado a autocaravana, estava a chave lá dentro da autocaravana, tá tudo aberto. Tudo isso só para contar para vocês que hoje nós vamos fazer o fim do passeio, de ontem. A cidadezinha é pequenininha, mas é fofuchinha, é muito linda. Mas tem história, isso aqui era romana. Pré-romana. Ixi, antes dos romanos. Era pré-histórica. Hoje, aproveitando que tinha energia elétrica, tirei tudo debaixo do bagageiro, limpamos, lavamos o tapete, passamos aspirador de pó, guardamos tudo direitinho. Olha, precisa fazer essas coisas. E a nossa preocupação hoje foi muito grande em manter o carro mais fresquinho possível, porque é o 3º dia de calor intenso que a gente tem passado e agora tá fazendo sombra, mas agora são o quê? 7 horas da noite, 7h30, mas foi o dia inteiro no sol. Mas nós temos algumas dicas de como deixar o carro mais fresquinho, que de repente amanhã a gente, ou outro dia a gente mostra. Ela tá arrumando trabalho para ela. Ó, uma vez a cada 10 anos a gente dá uma arrumada na casa, né? Pra trabalhar de vez em quando. Eu ia contar para vocês que ontem fizeram 1.500 dias nesse estilo de vida, nessa vida errante, vivendo, morando e viajando na autocaravana chamada vida. Ainda perde tempo contando os dias. E ganhando os amigos. Quantos amigos fizemos
nesse período, hein? Olha, obrigado. 2 ou 3 por dia. Vila é pequenininha, mas tem um passado muito antigo. Eles encontraram aqui utensílios utilizados há pelo menos 4.000 ou 5.000 anos atrás. E base de residências de pelo menos 2.500 anos ou 3.000 anos. É muito louco, né? E aí construíram a vila por sobre as ruínas. Pois eles têm um passado castrejo, né? Que é do século 8 a.C., em alguns casos até o século 3 e 4 atuais. Cara, isso aqui tem muita história, muito antiga, hein? Bacana, aqui quadro a quadro eles vão mostrando num passeio pela cidade, pela vila, a história. Vai desde 4, 5 mil anos antes de Cristo até a Idade Média e a atualidade. Tem uma área recreativa aqui, tem até uma praia fluvial.